Mateus capítulo 3, versículo 13. Então, veio Jesus da Galileia ter com João. Esse João aqui é o João Batista, não é o João discípulo. Ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. E então ele o permitiu. Então, a primeira coisa que eu vou aprender no texto aqui de Mateus 3 é o seguinte: Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. A doutrina da Trindade é de difícil compreensão, até porque não há uma explicação lógica humana para ela. Todos que tentam colocar uma explicação lógica acabam caindo numa heresia. Porque o que Deus diz é o seguinte: que é um só Deus, um só, um único Deus, mas que ao mesmo tempo Ele é três. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Os três coexistindo em um só, que se expressam de formas diferentes, em épocas diferentes, e também se expressam na mesma época, em alguns casos, como você vai ver daqui a pouco. As três pessoas da Trindade aqui nessa passagem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que chama atenção aqui é o seguinte: Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Uma das principais doutrinas do cristianismo é a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Ele afirmou várias vezes e em várias passagens que Ele é Deus, que Ele é o próprio Deus. Agora, Ele se apresenta para João, o Batista, e Ele fala assim: eu quero que você me batize. E João sabia que Jesus é maior do que ele. Então João falou assim: mas eu não sou digno de batizar o Senhor. Na realidade é o Senhor que tem que batizar eu. Mas ali Jesus não é o Jesus Deus que está falando com João Batista, mas é Jesus homem. E Jesus Cristo homem, Ele quer mostrar para a humanidade como deve ser o comportamento do homem aqui na terra. E é por isso que Filipenses 4 vai dizer que Ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Então você percebe Jesus falando assim para João: eu quero cumprir a Escritura, eu quero fazer tudo que está escrito. E uma das coisas que está escrito é que o homem, a mulher, ele deve ter cobertura espiritual. Jesus se coloca debaixo, naquele momento do batismo, ele se coloca debaixo da cobertura espiritual de João, embora Jesus fosse maior que João. Então Jesus está ensinando a importância de valorizar a cobertura espiritual, a necessidade de se ter um pastor. Eu falei nos cultos que tivemos durante o dia, mais cedo, que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela vai completar o ano que vem o primeiro centenário. Ela não nasceu da cabeça de uma pessoa que falou assim: eu vou abrir uma igreja. A igreja quadrangular, ela nasce no movimento pentecostal. Aimee Semple McPherson, fundadora da igreja, ela é contemporânea dos grandes evangelistas da Rua Azusa, que saíram mundo afora pregando a palavra no movimento pentecostal. Porque até então só existiam as igrejas tradicionais e as igrejas católicas. O que havia na época era a igreja metodista, de onde era a família da irmã Aimee. Haviam igrejas luteranas, presbiterianas, algumas batistas tradicionais, mas não havia um movimento pentecostal.
E quando começa esse movimento pentecostal, nasce grandes evangelistas, e ali nasceram as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, e também a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então os pastores, nós pastores da igreja, por exemplo, temos um pastor acima de nós. Eu tenho um pastor, e o meu pastor tem um pastor, e o pastor dele tem um pastor. E o presidente da igreja, a cobertura espiritual dele é a convenção nacional. A cobertura espiritual do presidente da igreja são os mais de 30 mil pastores da igreja no Brasil. E isso é muito bacana, porque nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, elas não querem ter cobertura, elas não querem ter alguém que as oriente. Então nós vivemos um mundo hoje de um crescimento extraordinário, e a igreja que mais cresce no mundo é a igreja dos desviados. Pessoas que um dia fizeram parte da igreja, mas que hoje se afastaram, e não querem mais ter igreja, não querem mais ter um pastor, não querem mais nada. E aí, irmão, cada pessoa tem lá a sua desculpa. Algumas delas pode ser, sim, desculpas que poderiam ter afetado a fé delas, mas não deveria. Poderia, mas não deveria. Outras, sem nenhuma razão. Mas o que nós aprendemos aqui com Jesus é o seguinte: quando eu me coloco debaixo de uma cobertura espiritual, alguns milagres acontecem. Primeiro deles, Jesus saiu das águas do batismo. Versículo 16: e logo que subiu da água, eis que se lhe abriram os céus. Primeiro milagre de quem tem cobertura espiritual: o céu se abre. Porque você tem sempre alguém orando por você. Quando a gente fala de cobertura espiritual, de fato, o pastor, o profeta, o sacerdote, ele funciona como um guarda-chuva. Você está na chuva, com um guarda-chuva, você cai uns pingos d'água em você, lógico. Mas aquela grande chuva, o grande impacto da chuva, você não cai. Porque você está protegido ali. Então, o pastor, ele é como esse guarda-chuva. Ele está ali para receber essa chuva, essa tempestade, mas ele é preparado para isso. Ele foi ungido para isso. Então, a chuva que poderia de repente destruir a vida de alguém, o pastor está como cobertura, e essa chuva não vai fazer mal para ele, porque ele foi ungido para isso. E aqui o primeiro milagre, o céu se abriu. E é comum você perceber, pode notar, muitas pessoas já me falaram isso, e você deve ter experimentado isso já na sua vida. Às vezes você começa a orar por alguém, você fala assim: poxa, aquela pessoa está precisando de oração. Aí você começa a orar para alguém, e você começa a ver na sua vida um problema acontecer muito parecido com o que está acontecendo na vida da pessoa que está orando. Quem já percebeu isso? Quando está orando por alguém, parece que vem para você o problema. Levante a mão aí para ver. E eu vou te explicar o porquê. Porque quando você está orando por alguém, você está cobrindo essa pessoa espiritualmente. Não quer dizer que você não deve orar. Você deve orar, mas você tem que se preparar para isso. Porque quando você começa a interceder, orar, a jejuar por alguém, você está comprando a briga dela. E o que é o ministério pastoral? O pastor, ele compra a briga das ovelhas no mundo espiritual. E é por isso que eu tenho um pastor, você tem um pastor, e assim a cobertura espiritual fecha uma corrente poderosa que impede as trevas de agir. Então, quando você tem cobertura espiritual, a primeira coisa, o céu se abre. Segunda, eis que veio o Espírito de Deus, desceu como uma pomba. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Ele se coloca debaixo da autoridade espiritual. Naquele momento, o céu se abre, ele recebe, é cheio do Espírito Santo. E depois, por último, uma voz do céu
diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele é honrado publicamente. Então esses 3 milagres acontecem na vida de quem se coloca debaixo de autoridade: filho, da mãe, do pai, o casal e assim por diante. Mas agora eu quero entrar aqui na segunda mensagem da campanha Meu Lar, Meu Céu. Quero chamar sua atenção para esse último versículo. Quando Jesus terminou de se batizar, está escrito assim: e eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado. Deus falou assim, lá do céu, e essa voz todo mundo ouviu: esse é o meu filho, que eu amo muito, e que só me dá alegria, em quem me comprazo, que só me dá alegria, me dá prazer. Deus está declarando o amor dele por Jesus publicamente. Então o primeiro tópico da mensagem de hoje, para você transformar a sua casa num pedacinho do céu aqui na terra, diga assim comigo: o poder de uma declaração de amor. Agora diga mais uma vez: o poder de uma declaração de amor. O que está acontecendo aqui no texto? Deus está publicamente fazendo uma poderosa declaração de amor para Jesus. E por que Deus está fazendo isso? Principalmente porque a partir do capítulo 4 de Mateus, logo depois da declaração de amor, já no versículo 1 do capítulo 4, está escrito assim, que o Espírito de Deus leva Jesus para um deserto, a fim de que Jesus fosse tentado pelo diabo. Olha lá, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, logo depois que recebeu aquele batismo, ele é levado para um deserto. E ali, no deserto, ele vai jejuar e orar por 40 dias. Mas o texto vai dizer assim, que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então no primeiro dia Jesus está bem, o corpo está bem. No segundo dia o corpo está bem. Na primeira semana começa a bater a fome, mas ele está levando. Só que depois de 40 dias jejuando, o corpo começa a entrar em colapso. E lembra que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Ele experimenta o que é aquela experiência como um homem. 40 dias sem comer, o próprio metabolismo do ser humano começa a procurar recursos no próprio corpo para tentar manter o corpo vivo. Então, o próprio corpo começa a comer as gorduras do corpo, dependendo do caso, o próprio músculo, para manter a máquina funcionando. Só que isso derruba as emoções. Então, é o momento mais frágil de Jesus naqueles 40 dias. É o momento que Jesus está com fome, o corpo está cansado, ele está fraco, fisicamente falando. E naquele momento, o diabo aproveita, e é isso que ele faz. Ele se aproveita dos momentos que você está vulnerável. O diabo se aproveita daquele momento e fala assim para Jesus: porventura, ele fala assim: bom, ele fala assim para Jesus: se por acaso, porque talvez você não seja, se por acaso você for filho de Deus, se é que você é mesmo filho de Deus, manda que esses pães se transformem em essas pedras se transformem em pães e come. Quer dizer, o diabo, ele começa a se aproveitar ali daquela fragilidade, daquele momento,
para tentar confundir Jesus, para afastar Jesus do propósito dele. Aí ele fala assim para Jesus: se você for mesmo filho de Deus, faz isso, pronto. Se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse alimentada pela poderosa declaração de amor, poderia falar: poxa, mas será que Deus está comigo mesmo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Estou nesse deserto aqui, estou passando fome aqui, estou nessa luta. Só que o que o diabo não sabia é que Jesus não estava alimentado com comida, mas ele foi alimentado com uma declaração de amor. Antes que Jesus entrasse no deserto, Deus falou: filho, eu te amo, você é meu filho e eu te amo muito, você só me dá alegria. E aquela declaração de amor de Deus para Jesus alimentou Jesus naqueles 40 dias de deserto. E é por isso que Jesus responde para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra que saiu da boca de Deus? Uma declaração de amor. Você precisa aprender a fazer poderosas declarações de amor por sua família. Existem algumas linguagens do amor. Existem pessoas que recebem, que se sentem amadas, por exemplo, quando são abraçadas, quando são beijadas. Por isso nós falamos na semana passada que o pai do filho pródigo correu, lançou-se ao pescoço do filho e o abraçou e o beijou. Porque uma das linguagens do amor é o toque. Beijo carinhoso, abraço sincero. Uma das linguagens do amor, por incrível que pareça, é você presentear. Mas não precisa ser um presente lá, precisa ser um presente caro, uma lembrança. Quando você, por exemplo, leva lá um chocolate lá para sua esposa, fala assim: eu trouxe um chocolate para você. Tem pessoas que se sentem amadas por receber aquela lembrança. É uma linguagem do amor. Mas uma das linguagens do amor mais poderosas, e nós aprendemos na Bíblia isso, são as palavras de afirmação. São as palavras: você é especial, você é importante, eu amo você, você é tudo para mim. E mais do que isso, declaração de amor. Há um poder extraordinário na declaração de amor. Você sabia que quando a esposa sai lá para trabalhar, às vezes ela está lá no trabalho dela, e aí vem alguém lá do trabalho, né? Fala assim para ela: nossa, como que você está bonita, hein? O desgraçado consegue adivinhar que ela até cortou o cabelo. E aí, às vezes o marido não viu que ela cortou o cabelo, e o gavião percebeu. Nossa, você cortou o cabelo, você está mais bonita, hein? Aí dentro dela ela pensa assim: poxa, meu marido nem reparou. Meu marido nunca me fala que eu estou bonita. Esses ataques malignos vão acontecendo dia após dia, semana após semana, para tentar minar a força do casal. O marido é a mesma coisa. Às vezes o marido sai para trabalhar, aí vem a filha do cão com a pombagira e fala assim: olha como que você é trabalhador, hein? Como que você é esforçado. Quem dera eu tivesse um marido igual a você. Aí de repente ele pensa assim, né? Nossa, minha mulher nunca me falou que eu sou trabalhador.
E aí esses ataques vão acontecendo dia após dia, noite após noite, semana após semana. Pastor, mas como que resolve isso? Aprenda a fazer declaração de amor todos os dias. Quando a sua esposa, quando o seu marido estiver saindo para trabalhar, olhe bem na bolinha preta dos olhos dela e diga assim: vem cá, meu amor, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho, vou mudar de exemplo aqui você. Você olha bem na bolinha preta dos olhos dela. Está melhor seu olho? Você diz para ela: eu te amo. Você é a pessoa mais importante no mundo para mim. Você é a mulher mais bonita desse mundo. E se possível ainda você pega e dá um abraço comigo. Você faz declaração de amor todos os dias. Vai evitar que o gavião venha falar alguma coisa para ela? Não vai. Mas a hora que falar, ela estará alimentada com uma poderosa declaração de amor. Aí a hora que o cara vem e fala assim: nossa, como que você é bonita, hein? Aí sabe o que ela vai responder para ele? O meu marido também acha. Pum nele. Você entendeu? Mas você tem que fazer a sua parte. Declaração de amor todos os dias. Beijo e abraço. Fazer da sua casa um lugar de saudades. Praticar o perdão. Fazer festa sempre que possível. Mas agora, o poder de uma declaração de amor. A declaração de amor nos alimenta nos desertos da vida. Nós sempre enfrentaremos desertos. Mas se nos desertos você está alimentado com uma declaração de amor, uma palavra poderosa de afirmação, você recebeu: olha, eu te amo, olha, você está de parabéns. E não é só do marido para a esposa, da esposa para o marido, mas dos pais para os filhos também. Dos pais para os filhos também. Porque quando você dá uma palavra de afirmação poderosa para o filho: filho, eu te amo. Ele sai para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Ele sai alimentado com aquela palavra. E se lá na escola ele sofrer algum ataque, um bullying, uma palavra maligna, ele está revestido com aquela poderosa declaração de amor. Então você deve sempre, aprenda com Deus aqui, você deve sempre declarar o seu amor por sua família. Não é assim, você já sabe. Pode até saber, mas é preciso falar. Todo mundo quer ouvir. Amém, gente? Todo mundo quer ouvir. Ô Wanderson, fale para o seu, né? É um menininho que a Karine está esperando. Fale para o seu nenezinho na barriga da Karine: eu te amo. Você sabia que ele escuta? Fale para ele: eu te amo. Você é bem-vindo. Você é esperado. E essas palavras poderosas vão nos alimentando nos desertos da vida. E quando o diabo vem para nos tentar, não é isso que o capítulo 4, versículo 1 diz? Que Jesus foi levado a fim de ser tentado pelo diabo. Quando o diabo vem para nos tentar, nós estamos revestidos com uma poderosa declaração de amor. Amém? Segundo segredo para transformar o seu lar num pedacinho do céu. Então o primeiro é o poder de uma... Fala aí bem alto. O poder de uma declaração de amor. Vai ensaiando para você fazer a sua declaração de amor hoje, hein? Faz a sua declaração de amor. Manda mensagem de vez em quando só falando que você ama. Liga para falar que você ama. Todos os dias fale que você ama. Segundo segredo. Segundo livro de Reis, capítulo 5.
2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: ele, porém, responde... Não, tá em Mateus ainda aí, né? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: que havia um grande guerreiro chamado Naamã, que era general ou capitão do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito. Todo mundo respeitava ele, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem um herói valoroso, porém leproso. Então quem era Naamã? Naamã era um cara que todo mundo admirava. O Naamã era o marido que toda mulher pediu para Deus, era o pai que todo filho pediu, era o homem que todos os homens queriam ser, porque ele era um herói de guerra, ele era um homem valoroso. Só que tem o seguinte, e o segundo segredo é esse, é a quebra da maldição do casamento do general Naamã. A quebra da maldição do casamento do general Naamã. Havia um porém na vida de Naamã e na família dele. Ele era tudo isso. Quando ele passava na rua, todo mundo admirava. Quando ele passava na rua, todo mundo queria ser igual a ele. Só que tem o seguinte: quando ele chegava dentro de casa e ele tirava a armadura dele, ele expunha a lepra dele, as feridas da lepra. E o que era a lepra? E é ainda hoje uma doença altamente contagiosa. Então, para não transmitir a doença para a esposa e para os filhos, ele não tinha contato físico com a esposa, ele não tinha contato físico com os filhos. Na rua ele era um herói, mas dentro de casa ele era um derrotado. O Naamã não sabia o que era dormir com a esposa dele há muitos anos. O Naamã não sabia o que era ter o abraço e o beijo dos filhos há muitos anos. Então, embora ele fosse muito admirado na rua, dentro de casa ele era frustrado, porque ele tinha um quarto separado da esposa, os pratos dele tinham que ser separados dos filhos, a mesa tinha que ser separada, tudo separado. Então nós podemos dizer que a vida de Naamã era uma vida de aparências. Era uma vida de aparências. E a segunda coisa que nós precisamos entender e quebrar é essa maldição do casamento do general Naamã, que é a vida de aparências. Sabe, parecer para o mundo inteiro que está tudo bem, mas quando na verdade, entre quatro paredes vai tudo mal. E há uma razão porque ia tudo mal. E normalmente é essa mesma razão que faz as coisas irem maus na família hoje em dia. Que coisa era essa, pastor? O orgulho. Naamã era um homem muito orgulhoso. Só ele estava certo. Só a palavra dele valia. Só que a empregada da casa, que era uma menina que veio de Israel, trazida como escrava por Naamã, ela viu o sofrimento da mulher de Naamã, porque aquela mulher não queria aquela vida daquele jeito. E ela fala assim para a mulher de Naamã: se for lá em Israel, tem um profeta chamado Eliseu, e se ele orar por Naamã, Naamã vai ser curado. O coração daquela esposa se encheu de alegria, de esperança, e ela convenceu Naamã a ir para Israel, buscar oração no profeta. Só que quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu não atendeu ele pessoalmente. Eliseu mandou o copastor atender ele. E isso revoltou Naamã, porque Naamã achava que era o seguinte: por ele ser o grande Naamã, Eliseu não podia pedir para alguém atender, Eliseu tinha que vir pessoalmente.
aqui ele já começa a mostrar como ele era orgulhoso. E tem mais. Gease, que é o co-pastor de Eliseu, fala assim para Naamã: o profeta mandou você mergulhar 7 vezes nas águas do rio, que você vai ser curado. Aí Naamã falou assim: onde já se viu? Está escrito na Bíblia, depois você lê lá, 2 Reis, capítulo 5. Naamã falou assim: onde já se viu? Eu achei que o profeta ia sair pessoalmente e que ia impor a mão dele sobre a minha cabeça. O cara era leproso, nem a mulher dele podia pôr a mão na cabeça dele, quanto menos o profeta. Mas vai vendo como ele é orgulhoso. Ele se acha melhor do que os outros. Ele acha que as pessoas têm que ser subordinadas a ele. E agora ele fala assim: eu achei que ia pôr a mão na minha cabeça e que ia invocar o seu Deus e que ia me curar. Ele vai revelando um caráter orgulhoso. Ele fala assim: me mandou mergulhar nas águas desse rio Jordão. O rio Jordão não é um rio poluído. O que acontece é que no alto da Judéia, ele nasce no Monte Hermon, do degelo do Monte Hermon. E nos primeiros quilômetros do Jordão, ele tem uma água esverdeada, que é comum, uma característica comum das águas de degelo. Mas depois ele deságua no Mar da Galileia. E depois do Mar da Galileia, ele continua descendo até o Mar Morto. E é nessa última descida do Jordão que ele passa por lugares de muito barro, de muita lama. Então, do Mar da Galileia para baixo, o Rio Jordão ele começa a ficar barrento, escuro. Não é sujo, ele é cor de barro, do Mar da Galileia para baixo. E Naamã fala assim: esse rio sujo? Aí ele fala: lá em Damasco existem os rios Abana e Farfar, que são os rios da Síria famosos, mais limpos do que o Jordão. Por que eu vou fazer? Então ele vai se mostrando arrogante. E é essa arrogância de Naamã, é esse orgulho de Naamã, que fez com que ele vivesse sem o abraço dos filhos e da esposa por muitos anos. Será, irmão ou irmã, que o seu orgulho não tem feito você viver sozinho? Desculpe aqui a expressão, mas será que a sua arrogância, o seu orgulho não tem feito você perder o melhor da vida com a família? Aí o empregado fala assim para Naamã: se fosse uma coisa difícil o senhor faria, mergulha. Só que quando ele vai mergulhar, ele vai ter que tirar a armadura e se expor para os seus soldados, que eram submissos a ele. Então ele expõe aquela fragilidade dele. Mas isso é se humilhar. E ao passo que ele vai mergulhando 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, na 7ª vez ele é curado. Então o segundo segredo é você quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho. E por último, diga comigo assim: o poder e o milagre da concordância. Olha só, Mateus capítulo 18, versículo 18, está escrito assim: tudo que 2 de vós ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado. E aí Jesus continua falando. Ele diz: porque em verdade eu vos digo, se 2 de vós, quantos? Concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está
no céu. E ele termina, porque eu também vos afirmo. Ele está voltando e avançando, segue conforme eu vou lendo, fazendo um favor. Coloca no versículo 20 para mim. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então vamos lá, são 3 versículos, 18, 19 e 20. No 18 Jesus fala, quando 2, tudo que ligar na terra é ligado no céu, tudo que desligar na terra é desligado no céu. Aí no 19 ele fala, porque se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, então não precisa ser assunto apenas ligado a coisas espirituais, ele fala ali, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. E por último ele termina, porque quando 2 estão reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus está ensinando? Que há um poder extraordinário na concordância. Quando 2 concordam acerca de qualquer coisa, e são da fé, estão reunidos em nome dele, ele fala, eu entro no meio deles. Por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, 2 juntos podem resistir, mas o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Salomão escreve isso, sozinho você é fraco, 2 você resiste um pouco mais, mas o cordão de 3 dobras não se rompe. O que é formar o cordão de 3 dobras? É o casal, é 2 pessoas unidas em concordância. Eu estou na fé, eu e minha esposa, e nós estamos concordando. O milagre da concordância é Jesus entrando no meio, e tudo que é ligado na terra, é ligado no céu. Mas esse milagre só acontece, quando os 2 estão em concordância. Contrário de concordar é discordar. E a discórdia é um dos frutos da carne. Então, quando o casal não entra num acordo, e estou falando do casal porque isso é campanha da família, mas o pai, os filhos, o marido, a mulher, os irmãos, quando não há concordância, Deus não entra no meio. E em tudo que liga na terra não é ligado no céu daí. Mas quando existe concordância, quando, por exemplo, o casal concorda, o casal decide fazer uma coisa, e os 2 concordaram com aquilo, Jesus falou, eu vou entrar no meio, formando o cordão de 3 dobras. E mais do que isso, Jesus disse, eu vou entrar no meio, e tudo que ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que pedirem, qualquer coisa que pedirem ao Pai, o Pai vai fazer. Então, o casal precisa, e especialmente o casal, e agora a família, né, pais e filhos, e a família, a sua casa, precisa aprender a exercitar a concordância. É em tudo que vai concordar? Não é. Então alguém vai ter que aprender a ceder, a convencer. Eu quero uma coisa, minha esposa quer outra. Se cada um correr por si, se ela fizer do jeito dela e eu fizer do meu, eu vou dizer para você, os 2 vai dar errado. Porque aonde não há o acordo, não há a concordância, Deus não está no meio. É o que disse o versículo 18, 19 e 20. Mas quando o casal chega num acordo, então, por exemplo, dessa vez eu vou ceder, vamos fazer do seu jeito. Aí da outra vez eu vou ceder, vamos fazer do seu jeito. Aí da outra vez eu vou ceder, vamos fazer do seu jeito. Mas enquanto
tá cedendo de verdade, na boa, vai dando certo. O problema é quando fala assim, ó, você quer fazer do seu jeito? Pode fazer. Pode fazer. Aí se você, irmão, faz do seu jeito, sem a concordância, quando der errado, e provavelmente vai dar errado, você vai ouvir a máxima, a frase que as mulheres mais gostam de falar. Depois que deu tudo errado, ela vai chegar e vai falar assim para você: eu avisei. Agora, se teve a concordância, ainda que tenha uma luta no meio ali, Elisângela, há concordância, então, não, nós vamos dar a mão, nós vamos vencer. Isso aqui não foi do jeito, não saiu como planejamos, mas nós vamos vencer. Então, há um poder extraordinário, Pedro, e há milagre na concordância. É importante que você aprenda isso. Se preciso for, gaste um tempo para convencer, para mostrar o seu ponto de vista, para chegar num acordo, para que uma vez que concordou o casal, agora vocês vão avançar com o plano. Uma vez que a família concordou, sabe aquele pai que não quer que o filho dirija a moto, mas o filho enche a paciência dele e fala: então tá bom, então toma a moto então, mas depois não reclame o que acontecer. Já está, o desenho da tragédia já está pintado. Porque se não teve a concordância, por que fez? Não, senta, vamos pensar melhor. Você não prefere um carro? Ó, o carro é melhor. Eu estou dando exemplo da moto, mas não estou contra a moto, não. Né? Tem gente que anda de moto e muito bem, nunca se acidentou e nunca vai se acidentar, em nome de Jesus. Mas só estou dando um exemplo. Quando não há o acordo, o que impera é a discórdia. Então, o poder de uma declaração de amor, quebrar a maldição do casamento de Naamã, é quebrar o orgulho e o milagre da concordância. Às vezes você cede, às vezes o outro cede, mas vai vivendo em concordância.